Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, eu acolho os que estão aqui no santuário, você que está nos acompanhando Brasil afora, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada, e os programas de TV que têm exibido este estudo bíblico. O nosso texto base está em Mateus 18, 21 ao 35, anote aí no seu caderninho, Mateus 18, 21 e 35, e temos também a primeira leitura desta Santa Missa, que é Eclesiástico 27, do 33 ao 28, o 9, são essas duas leituras que nós vamos refletir. Meus irmãos, para quem está aqui primeiro, né? Para você que está em casa, fale para quem está do seu lado assim: quando o assunto é perdão, para com essa água com açúcar. Fale aí. Quando o assunto é perdão, pare com essa... Ô gente, eu não estou falando mal dos outros não, mas eu já ouvi umas pregações de perdão que parece que perdoar é a coisa mais fácil do mundo. Eu que o diga, perdoar não é fácil, perdoar não é simples. Para quem quer perdoar de coração, é um processo doloroso, não para você vencer o outro, mas para você vencer a si mesmo. Perdoar não é esquecer. Quem esquece tem amnésia. Ah, padre, quando eu perdoo, eu vou esquecer. Não vai esquecer. Mas aí eu te falo o que disse o Papa João Paulo II: perdoar é lembrar sem dor. Isso é perdoar. Você não esquece, mas quando você lembra, não dói mais. É cicatriz. O rancor é uma ferida aberta. O perdão é uma cicatriz. A maioria de nós deve ter no corpo alguma cicatriz. Você que já operou, ou você que já acordou o dedo, alguma cicatriz nós temos. O que é a cicatriz? É uma lembrança que ali sangrou, que ali doeu, que ali se abriu, mas não dói mais, não sangra mais, mas o sinal fica para sempre. Perdoar é deixar Deus cicatrizar o nosso coração, para que ele não fique sangrando vida afora. Meus irmãos, eu já tive na minha vida, como vocês, várias situações onde o perdão foi me pedido, onde Deus me colocava na parede, ainda mais como padre, eu me cobro ainda mais: perdoe. Por mais que a pessoa tenha te feito mal, perdoe. Eu vou te falar, meus irmãos, perdoar os de longe pouco custa. Perdoar as pessoas que passam a perna na gente, que falam mal de nós, que não honram o combinado, se são pessoas longe, se é uma relação empresarial, uma relação de trabalho, uma relação apenas de negócios, a gente sente, mas a gente perdoa com mais facilidade. Toca o teu caminho que eu toco o meu. Mas quando o perdão entra a ofensa do seu marido, talvez uma traição, talvez uma ofensa da sua mulher, da sua família, um amigo tão próximo que te trai, alguém que comeu na sua mesa, alguém que conhece os seus segredos, alguém que já te chamou de irmão, de irmã, frequentador da sua casa. Quando uma pessoa dessa nos trai, quando nós somos esfaqueados pelas costas, quando aquela pessoa que você confiava é essa que vai puxar o seu tapete, perdoar não é fácil, porque a gente custa a aceitar que aquilo aconteceu. E a gente se decepciona, e aqui você vai me entender, não é com o outro. A gente se decepciona é com a gente mesmo.
Quem aqui nunca disse assim: mas como que eu fui bobo para não enxergar isso? Onde que eu estava com a cabeça de colocar uma pessoa dessa dentro da minha casa? Como que eu confiei um grande segredo da minha vida a alguém que nunca foi o meu amigo de verdade? Aí está o problema do perdão. Aí está a dor do perdão. Porque o Senhor nos exige, o Senhor pede a cada um de nós, independentemente de qual ação nós temos recebido, perdoe. Aí você vai me dizer: padre, mas eu vou te contar o que a pessoa fez comigo. Esta pessoa não merece perdão. E eu digo para a pessoa: não merece mesmo não. Certas coisas que as pessoas fazem comigo e com você, elas não merecem perdão. Mas você merece perdão. Quando você perdoa alguém, o bem não é para esta pessoa em primeiro lugar. O bem é para você. Imagine se você corta lá na sua casa um dedo, uma mão, com a faca bem amolada, uma faca de açougueiro. Como a minha mãe fala: olha, Cristian, cuidado com esta faca, ela está cortando e vai até o osso. Imagine se você tem um corte profundo e você diz assim: eu não quero dar ponto nem fazer curativo, eu acho interessante ficar sangrando. Eu acho interessante sair assim, eu vou pôr na mão da... Quem é que pensa assim, meus irmãos? Nós somos o contrário. Quando nós machucamos e ainda quando sangra, corre para o hospital. Ali vem a anestesia, ali vem os pontos, aí depois vem todo o tratamento com os remédios. O ser humano, ele não quer ficar sangrando. Se a coisa é pequenininha, você faz alguma coisa em casa. Se é maior, você pede ajuda. Veja, pode ser um corte pequenino. Você já põe ali um band-aid, tem gente que põe ali mel, tem gente que põe sal, tem gente que põe várias coisas e fica segurando. Por que nós queremos estancar o sangramento físico e nós não queremos que o coração pare de sangrar? E a pergunta é: o que você pode fazer para que o seu coração pare de sangrar? Perdoar. Quando você perdoa, a ferida, ela cicatriza. Quando você perdoa, a ferida, ela vira cicatriz, ela vira lembrança e ela não dói. Mas perdoar não é algo simples e nem fácil. É um processo e uma luta interior. E quais são os primeiros passos para que você consiga perdoar? O primeiro passo é parar de falar mal da pessoa. A gente tem necessidade, quando alguém nos faz mal, de ficar falando mal dela. E a gente fala mal dela para quem? Para os nossos amigos, para a nossa família, para quem está do nosso lado. Aí nós nos sentimos bem, porque as pessoas começam a falar mal também. Essa pessoa é uma crápula, essa pessoa é uma vagabunda, essa pessoa não merece estar viva. Aí você fica assim: eu que sou o bonzinho na história, ele que me ofendeu, tá vendo? Todo mundo fica com você, coitadinho, coitadinho, e desce a lenha no outro. Só que você não está entendendo o que está acontecendo. Quando as pessoas falam mal de quem nos ofendeu para nós mesmos, o que elas estão fazendo? Jogando lenha na fogueira, jogando querosene no fogo, jogando papel na brasa. Isso não vai apagar o rancor, isso vai acender a fogueira. Então, primeira coisa, se você quer perdoar alguém: padre, eu não consigo, é outra coisa. Eu estou perguntando se você quer. Não fale mal da pessoa mais. Não comente coisas negativas da pessoa mais. Aí alguém vai dizer: padre, eu não falo mal não, graças a Deus. Mas pensa, né? Então é o segundo passo: não falar mal e não desejar mal. Porque o cristão, ele se sente mal quando o outro vai mal, e ele se sente bem quando o outro vai bem. Quando foi que eu vi, meus irmãos, na minha vida, que eu não estava bem,
que eu não estava sendo um padre como Deus pediu que eu fosse. Porque uma pessoa que me fez mal, quando estava com uma coisa errada para ela, eu ficava feliz. Credo, padre, você fazia isso? Você já fez tantas vezes, eu nunca te condenei. Aqui não é um anjo, não é um padre, é um homem. Eu sentia, e eu não falava. Mas quando, padre, tal coisa, a pessoa deu errado. Oh, coitadinha, deu errado. Oh, tadinha, né? É próprio do ser humano, é próprio nosso. Quando você tem rancor com alguém, você fica sabendo que a pessoa está infeliz, você fica feliz. Isso no início me trazia alegria, mas depois começou a me incomodar. Falei, não é normal. Não é normal um cristão, um padre, ficar feliz pela tristeza do outro. Aí eu vi que eu não falava desta pessoa, não comentava nada dela com ninguém, mas na minha cabeça eu ficava desejando que desse errado. Esse é o segundo passo: parar de pensar mal, parar de desejar mal, parar de ficar alegre com o mal do outro. Aí eu passo para o terceiro passo, são 4. O terceiro passo, qual é o terceiro passo? Se eu posso, eu não farei mal, mas bem para esta pessoa. Não fazer o mal. Eu não vou contar aqui o caso, claro que não vou, mas uma pessoa me fez algo, errou, injusta, mentirosa, invejosa, me atrapalhou, me gastou energia, me gastou saúde. Claro, consegui perdoar depois de muito custo. Aí depois de certo tempo, alguém chegou perto de mim pedindo algo para esta pessoa. Dentro de mim, uma vozinha disse assim: é a hora da vingança maligna. Não dê, não faça. Eu, como pessoa, o que eu queria fazer? Fale com a pessoa que não. E ela sabe por que do não. A pessoa saberia o que é, mas isso não iria agradar a Deus. Se você puder, não faça mal, faça o bem. Aí eu disse, não, fala com a pessoa que pode, assim, 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 tá bom. Aí esta pessoa que me pediu, contou depois que quando deu a notícia, a pessoa ficou alegre, ela falou assim, eu tinha certeza que ia ser não, porque ela duvidava da força do perdão. Então, se você puder fazer bem a quem te fez o mal, faça. Para os homens você vai ganhar um nome, bobo, mas para Deus você será um santo. Você estará clamando a bênção na sua vida. E por último, é o que Jesus nos pede: reze por esta pessoa. Quando você ainda não consegue perdoar, reze por esta pessoa. A oração começa na boca para fora. Eu vou agora rezar à noite aquele rapaz que me roubou, o meu patrão que me mandou embora de maneira injusta, meu marido que adulterou, fulano de tal que me traiu. Eu vou rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheio de graça. Como fosse. É uma oração de boca para fora, só que começa assim. Vai insistindo. Eu vou rezar por quem me ofendeu, eu vou rezar porque eu quero perdoar. Quando você começar a prestar atenção, aquela oração que era de boca para fora, ela começa a ser uma oração do coração. O perdão aconteceu, não apenas pelo seu desejo, pela sua decisão, mas pela graça e pela ajuda de Deus. Se você ainda não consegue perdoar, isso não é o mais importante. O mais importante é: eu quero perdoar. Pode ser que você ainda não consiga perdoar, mas você quer perdoar. No livro do Eclesiástico, vocês têm aí na mão um folhetinho com a primeira leitura, Eclesiástico 27, do 33 ao 28, 9. Ele vai dizer assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Uma pessoa rancorosa, ela fica uma pessoa azeda. Uma pessoa que só guarda raiva, ela perde a expressão de serenidade.
O rancor e a raiva são detestáveis, coisas detestáveis. Nós sentimos rancor? Sentimos. Nós sentimos raiva? Sentimos. Mas o mais rápido possível, tire isso do seu coração. Senão vai contaminar tudo. Vai contaminar tudo. Até o pecador procura dominá-las. Por quê? Por que até o pecador procura dominar o rancor e a raiva? Simplesmente que se você não dominar o rancor e a raiva dominarão você. E você conhece, infelizmente, meus irmãos, pessoas rancorosas, pessoas que acordam com raiva. Quando você pergunta, você está com raiva de quê? A pessoa responde, eu tenho raiva de tudo e de todos, todos os dias. Qual que é o problema? Não tem perdão, está tudo acumulado, está tudo acumulado. Se você não domina a sua raiva, e se você não domina o seu rancor, eles vão dominar você. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor. Eu não quero perdoar porque o outro merece. Eu quero perdoar porque é uma ordem de Jesus. E aquele que não perdoa e vive rezando o Pai Nosso para esta pessoa é lenha para ela queimar no inferno. Cuidado, meus irmãos, porque o Pai Nosso ele é perigoso. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofende. Se eu não perdoo quem me ofende, Deus não tem que me perdoar. Se eu me vingo do outro, eu estou pedindo para Deus, então se vingue de mim. Oh, padre, mas qual o mal que eu fiz para Deus se vingar de mim? Simplesmente você pregou o filho dele na cruz. Ele morreu na cruz para te salvar, é isso que você fez. E Deus nos perdoa. E se nós queremos vingança dos outros, Ele vai querer também vingança sobre nós. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor. E como é que Deus se vinga? Ele pedirá contas severas dos nossos pecados. Uma coisa é a misericórdia, outra coisa é Deus pedindo contas severas dos nossos pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, os teus pecados serão perdoados. Uma oração boa para rezar, tem que ser corajoso, tem que ser corajoso. Uma oração boa para rezar à noite é: Senhor, trata-me amanhã do mesmo modo que eu tratei as pessoas hoje, principalmente as que me fizeram mal. Ponto final. Começa a rezar isso. Senhor, trata-me amanhã igual eu tratei as pessoas hoje, principalmente as que me fizeram mal. Você verá que não é por elas, é por você. Está me entendendo, sim ou não? Você entende isso aqui? Não é porque a pessoa merece, não é porque você quer perdoá-la, não é porque ela é boazinha, não é porque você é bonzinho. Não, o perdão não é pelo outro, o perdão é por você. Porque eu quero tratar o outro mostrando a Deus como eu quero que Ele me trate. E se uma pessoa me faz mal e eu faço bem, eu fazendo mal, Deus me fará bem. Se alguém que me fez o mal e eu perdoo, quando eu peco, eu quero que Deus me perdoe. Quando alguém faz o mal para mim e eu procuro compreender a situação, quando eu faço a mesma coisa, eu quero que Deus me compreenda. Então o perdão não é visando o outro, é visando você. Não é olhando o outro, é olhando você. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como pedir perdão dos pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é
que vai alcançar perdão dos pecados. Então Deus está perguntando assim: olha, você que é tão pequeno, você que é tão limitado, não consegue perdoar alguém que pega contra você, como que eu, que sou Deus, vou perdoar você dos seus pecados? Então veja que aqui é uma balança. Aí aparece 3 vezes o que a gente tem que pensar. Aquele que não perdoa, ele está agindo no ímpeto. Quando você começa a pensar, a pesar, a analisar a situação, você vê que o melhor para você mesmo é perdoar. Eu vou te dar uma notícia, talvez você não saiba. Muitas pessoas que fizeram mal a você e que você não consegue perdoar até hoje, passaram dias, semanas, meses, até anos, e você não consegue perdoar. Deixa eu te dar uma notícia aqui: essa pessoa talvez nem lembra mais de você. Essa pessoa não está nem tchum para você mais, nem lembra. Você fica lá lembrando. Isso faz mal para quem? Atendi uma mulher, isso há tempos, né? Separou do marido, já estava tocando a sua vida com seus filhos, não queria outro relacionamento, ficou casada há 20 e poucos anos, já tinha mais de 3 anos de separação, e ela me procurou com uma depressão profunda. Aí eu tentei ajudá-la a encontrar a origem da depressão. Para a gente vencer a depressão, você tem que encontrar o estupim inicial. O que aconteceu para que essa depressão entrasse no seu coração? E pela fala da mulher, eu vi que era um rancor, tanto com o marido, quanto com a outra. Porque foi a outra, pelo o contexto da história, que seduziu o marido dela. Ela foi seduzindo, era uma companheira de trabalho, e o cara caiu na lábia e traiu a mulher. Então ela tinha raiva do marido e rancor da mulher. Isso já tinha 3 anos. Vocês lembram? Olha que eu vou no fundo do baú, viu? Vocês lembram do Orkut? Lembra do Orkut? Era antes do Face e do Instagram, era o Orkut. Ela me dizia: padre, todo dia eu entro no perfil dela e dele para ver o que eles estão fazendo. E cada dia eu fico pior. É viagem, é carro, é Poços de Caldas. Agora eu vi uma foto, ele segurando ela lá em Angra. Oh, raiva que eu tive. Falei: minha filha, vamos e convenhamos. A senhora está abrindo a própria cova. A senhora não entendeu o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele e ela lhe deram a banana. Vá lá em Angra, o seu ex-marido, com a loira das águas, a sereia, que agora ele chama ela de sereia. Vamos para Angra, minha sereia. A mulher quer morrer. Eu falei: me responda, você acha que nessa foto aí, ele carregando a mulher lá em Angra, eles lembraram de você? Ai, padre, é claro que não. Ele levou a mulher para Disney, não foi? Levou, padre. Você acha? A hora que eles estavam lá na montanha-russa, beijando o nariz do Mickey, você acha que na hora você fala assim: nós estamos lembrando da sua ex, eles lembraram de você? Mas é claro que não, padre. Então só mais uma aqui. Quando ele a levou no cruzeiro, e à noite eles tomando champanhe, dando bitocas de amor, você acha que naquele momento, lá no mar, eles lembraram de você? Não, padre. Então para de lembrar deles. O seu rancor, a sua raiva, você está deprimida, você fala dele e dela, a sua mão até fecha de ódio. Este ódio não atinge nem o seu marido e nem agora a mulher que ele está. O seu rancor não atinge o seu marido e nem a mulher que ele está. Essa sua insônia, essa sua fissura, esse desejo de vingança não atinge nem ele nem ela. Note, a única pessoa que está ficando amarga é você.
A única pessoa que parou de viver é você. A única pessoa que está lembrando daqueles que não lembram mais de você é você mesma. Então, minha filha, o seu caminho é perdoar. E o perdão não faz bem para o seu marido. Seu marido não está nem tchum para você. O perdão é você dar-se a chance de ser feliz de novo. Perdão é você aceitar que o que aconteceu, aconteceu. Mas quando você consegue liberar o perdão, esta sua ferida que sangra, esta sua dor quando você fala dele, quando você fala dela, isso cicatriza e você vai se libertar. A única pessoa que está presa pela falta de perdão não é ele nem ela, é você. Ele te traiu, ele abandonou a sua família, ele abandonou os seus filhos, ele vai acertar contas com Deus. Ela foi a pivô do negócio, foi ela que destruiu a sua casa, foi ela que cantou o seu marido, deixa, ela vai se acertar com Deus. Quanto a você, perdoe, que se você não consegue perdoar o outro, Deus não pode perdoar você. E como essa mulher sofreu, como que foi um processo lento. Eu havia na missa, lá na Nossa Senhora Aparecida, missa da família, eu ensinei para ela o que eu vou ensinar para vocês agora. Se está difícil de perdoar, quando você for à missa e o padre ergue a hóstia consagrada e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Nessa hora você peça: Senhor, então tire do meu coração o rancor, tire do meu coração a raiva, tire do meu coração o desejo de vingança. Vá rezando. As pessoas não sabiam, mas eu sabia. Toda vez que ela sentava geralmente na frente, quando eu levantava a hóstia e falava: eis o Cordeiro de Deus, ela sempre ajoelhava, começava a chorar, estendia as tuas mãos, as duas mãos para o Senhor. Ela disse: Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salva. As pessoas não sabiam, mas eu sabia. Aquela mulher estava numa batalha. Qual batalha? Ela querendo perdoar e o coração dela querendo vingar. Ela querendo perdoar e a cabeça dela mandando dar o troco. Foi uma batalha, mas ela não desistiu. Ela perseverou, ela rezou, ela se confessou, ela buscou ajuda espiritual, ela dobrou o seu joelho. E depois de um tempo que não foi curto, que ela sofreu muito, ele não foi também honesto com ela. Além dele abandoná-la para viver com essa mulher, ele deixou as filhas. Ela não cobrava, ele não dava notícia, ela não tinha condição de sustentar a casa, foi muito humilhada pela família dele, ele inventou mentira para a família dela também ficou, foi uma confusão. E ela falou: mas como eu vou perdoar um homem que quase acabou com a minha vida? Mas passando algum tempo, eu encontrei com ela bem mais feliz, já estava mais bonita, que o dia que eu a vi, vou te contar, que mulher descuidada, viu? E eu falei com ela: minha filha, você está tão assim, acabada? Ah, padre, eu estou horrorosa. Eu falei: nisso eu vou concordar, nisso eu não vou te dizer, credo, padre, não, mas você não está bonita mesmo não, filha. Eu nunca fui uma mulher bonita. Eu falei: que isso, minha filha, não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos Jequiti, não é verdade? Ah, então, você, pronto, e a mulher sem um cabelinho amarrado, aquela cara de defunto, uma coisa horrorosa. Ora, olha como que Deus vai agindo. Ora que ela foi conseguindo perdoar, ora que aquela dor foi ficando mais amena, eu a encontrei, já estava de tamanquinho, unha feita. O dia que eu atendi, já estava com francesinha, já estava com batom, o cabelo arrumado. Eu vi, ela está se reerguendo, ela está conseguindo perdoar. Gente, uma mulher bonita e que depois que perdoou, conseguiu se reerguer. Olha que beleza. O rancor que ela tinha do marido estava tornando quem feio? Não era o marido, era ela. À medida que ela foi perdoando, quem foi ficando mais bonita?
ela. Meus irmãos, você tem que entender isso, porque o próprio mal, o demônio, ele coloca no seu coração que você não pode perdoar o outro, porque o outro não merece ser perdoado, porque ele te fez muito mal. Ele fica sussurrando: não perdoa, a pessoa te fez mal, a pessoa acabou com a sua vida, a pessoa tirou você do seu emprego, a pessoa colocou o seu nome na lama. Aí você vai ficando com raiva, com raiva, com raiva. Isso não é de Deus, não é de Deus. E o diabo sabe que quanto mais raiva, quanto mais rancor, quanto mais ressentimento, é você que vai se destruindo. É a autodestruição. Você quer acabar com a sua vida? Não perdoe. Uma pessoa ressentida, ressentimento, é de novo, ressentimento. Toda vez que você fala no que a pessoa fez, você sente como se fosse no dia. Isso vai acabar com a sua vida. Não estou falando de todos, mas tem muito câncer que a origem é a falta de perdão. Já foi provado pela ciência. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa azeda, uma pessoa com desejo de vingança, ela vai tornar o seu corpo ácido. Toda doença que mata, ela procura um organismo ácido. Por isso que nós devemos tornar o nosso organismo básico, não ácido. Por que tem muita gente que tem refluxo, acidez, aquela queimação na garganta, mal digestão? E note, toda vez que vem, não vem nada básico, vem tudo ácido. O ser humano tem que abrir mão da acidez e procurar coisas que nos tornem uma célula mais básica. Na questão espiritual e emocional, é o perdão. Uma pessoa rancorosa, a gente fala isso no português, né? Nossa, então pessoa é tão ácida. Por quê? Ela já está com o corpo todo ácido. E num corpo ácido, para surgir um câncer, pouco custa. Quanto mais ácido é o corpo, mais o câncer ele se prolifera. Então, o perdão não é pelo outro, é por você. Aqui é uma frase dura, mas só para te ajudar um pouquinho. Se você não quer morrer de câncer, perdoe. Vai ajudar bastante. Você vai eliminar tantos tipos que não vão aparecer em você. Eu não estou falando que é só isso, mas é também isso para quem não consegue perdoar. Então pensa, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Que fim, padre? A morte. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: se você quiser perdoar com facilidade, lembra do teu fim. Gente, eu estou falando como padre. Eu passo experiências que você não passa, principalmente visitar doentes no hospital toda semana. E eu já presenciei, não foi uma, duas, três vezes não, inúmeras vezes, uma pessoa rancorosa, que não perdoava, e fulano de tal não entra aqui em casa, e saiu de casa, não volta nunca mais, e eu não quero ver nem pintado a ouro. E a pessoa falava mal da pessoa, e a pessoa desejava mal para o outro, e a pessoa fazia mal para o outro, e a única oração que ela rezava, que essa pessoa morra e vá para o quinto dos infernos. Uma pessoa dessa, ela cai na cama doente. Aí a família me chama: padre, fulano de tal não está bom não. Os médicos falaram que não tem muito o que fazer. Aí eu vou atender o doente e vou atender a confissão. A pessoa diz: padre, chama fulano para mim. Eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Peraí, meu chapa, peraí. Com esse já foi. Mas para nós aqui, será que vai ser preciso nós estarmos num leito de hospital morrendo para conseguir perdoar? Será que nós vamos ver a nossa vida por uma navalha e você começa a ver a eternidade e você precisa resolver as questões aqui neste mundo para não ir para o mundo eterno com questões pendentes? Eu já vi inúmeros casos de pais que colocaram o filho para fora e a hora que ele está falecendo ele quer abraçar o filho. De mulher que não perdoava a traição do marido e ela falecendo ela quer ver o ex, ela quer perdoar. Ou seja,
Esta pessoa lembrou disso como já estava morrendo. A leitura está falando, não espera você estar morrendo, lembra-te que você vai morrer e você vai perdoar. Pensa na destruição e na morte e me responda: o que acrescenta na sua vida o rancor? O desejo de vingança? O ressentimento? Acrescenta o quê? O que isso te torna uma pessoa melhor? Persevera nos mandamentos. Persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos. E não guarde rancor a teu próximo. Gente, rancor é um obstáculo à misericórdia. Não sei se você eu sou muito devoto dos escritos de Santa Faustina. Jesus misericordioso. Todos conhecem, né? Quando você lê os escritos de Santa Faustina, Jesus misericordioso, ele vai falar para Santa Faustina: a raiva e o rancor impedem que a pessoa receba a minha misericórdia. Meu irmão, você acha que eu sou bobo de abrir mão da misericórdia de Jesus para ficar com raiva e rancor dos outros? Sendo que a minha raiva e rancor não acrescenta nada em mim, a pessoa nem lembra de mim mais. Não, eu quero a misericórdia de Jesus. Eu quero os raios que saem do coração de Jesus sobre a minha vida. Então eu não vou ficar guardando rancor, nem ressentimento, nem desejo de vingança. Pensa na aliança do Altíssimo e não leve em conta a falta alheia. E colocando como que a cereja no sorvete, finalizando esse processo maravilhoso do perdão, doloroso sim, difícil sim, mas possível. Possível. Estou falando possível porque eu já experimentei na minha vida inúmeras vezes um perdão que eu achava que eu não ia conseguir ofertar. Coisa que ninguém sabe, nem a minha mãe sabe. Já passei por momentos dificílimos e que eu queria ver a caveira da pessoa, mas eu fui rezando, eu fui me moldando, eu fui me abrindo à graça de Deus, até que eu consegui perdoar. E como que eu sei que eu perdoei? Que depois de tempos eu encontrei com a pessoa, e quando eu olhei para a pessoa, eu não tinha mais raiva, não doeu mais. Eu falei, graças a Deus, eu perdoei. E eu vi a pessoa feliz, falei, isso aí, seja feliz. Deus abençoe a tua vida. E Deus me abençoou, porque o papai perdoou. É uma alegria. Quando você sabe que consegue perdoar, ai, que alívio, que alívio. E qual foi a palavra que mais me para eu perdoar? Porque eu não sei se vocês sabem. Alguém me perguntou assim, Padre Cristian, o senhor podia dar umas técnicas aí na internet para fazer pregação? Como que se faz pregação? Você faz pregação de 1 hora, 1 hora e meia, e só fica todo mundo prestando atenção, o senhor conta caso, fala isso, fala aquilo. Foi meu filho, a minha técnica é uma só. Claro, estudo e oração, mas a técnica número 1, não pregue para os outros, pregue para você. Nos finais de semana, vocês não imaginam o tanto que Deus fala para mim da minha boca, porque o ouvido mais perto da boca do pregador é o dele. Nenhum ouvido é mais perto da minha boca que o meu. Então quando eu falo para vocês, eu estou falando muito, é para minha vida, é para minha história. Eu já tinha lido esse texto da missa de hoje, que está em Mateus 18, 21 a 35, várias vezes. Mas eu tinha lido, eu não tinha rezado. Eu tinha lido, eu não tinha aceitado. E um dia, num retiro de padres, quando o pregador deu este texto, eu vi que eu era um grande pecador, uma pessoa rancorosa, de gênio muito difícil, e eu não queria ser assim. Eu sempre quis ser um padre melhor a cada dia, mais acolhedor. Meu coração não era mole. Eu puxei a família da minha mãe, uma família muito difícil, e isso você tem que vencer na sua vida. As heranças negativas da sua família, isso vai passando de pai para filho. Quem quebrou esta maldade da minha família foi a minha avó, uma pessoa boníssima, a vovó Alice, um coração misericordioso. E minha avó tão boa, ela gerou a minha mãe tão boa.
E eu me vi na minha vida, muitas vezes, uma pessoa tão má. Eu queria ser bom, eu não conseguia ser bom. Mas eu comecei a rezar. Eu não desisti de mim. Mesmo como padre, meu gênio não é fácil. A minha vida não é fácil. Eu puxei a família, eu sou mais duro, mais rancoroso, mas comigo ou vai. Eu vi que não ia. Eu vi que não ia, que não é assim que ia. Eu guardava rancor de um e não queria perdoar o outro. Eu brigava com um e maltratava o outro. Falei, até quando que eu vou viver assim? Até quando que eu vou viver assim? E foi num retiro de padre que esse texto caiu igual uma bomba no meu coração. Esse versículo final me disse assim, é assim, é como se Jesus falasse para mim. É assim, Padre Christian, que meu Pai tratará você, se você não perdoar de coração o seu irmão. Um pouquinho de água. Obrigado. Amém? E foi. Meus irmãos, foi uma mudança de chave. Eu já era padre. Olha quanto tempo de seminário a gente faz. Eu já era padre, uns 4, 5 anos de padre. Foi aí que a ficha caiu. Como eu quero que Deus me trate. Aí eu entendi toda a palavra de Deus. Porque a palavra que nós escutamos, nós temos a pergunta de Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro é bom. Pedro vai perguntar 7 vezes. O judeu tinha que perdoar só 3. Está lá no livro de Amós 2:6. Assim diz o Senhor, por 3 delitos e pelo 4º não perdoarei Israel. Se Deus perdoa Israel 3 vezes, o judeu perdoaria 3. E tá bom. Pedro não. Pedro ele dobra e põe mais um de lambuja. Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes. Ou seja, Pedro estava muito acima dos outros. Os outros perdoavam 3. Pedro julgou um 7. Jesus vai dizer, meu filho, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, você quer ser feliz, Pedro? Perdoe sempre. Perdoe sempre. E Jesus conta uma história. Eu li o Evangelho, né? Você vai ler na sua Bíblia, Mateus 18, 21 a 35. Um rei chamou o empregado. Olha, rei e empregado. O empregado lhe devia uma enorme fortuna. A enorme fortuna, 10.000 talentos. A Bíblia vai dizer, ele lhe devia 10.000 talentos. Só para você entender, um talento de ouro é igual a 30 quilos de ouro. Um talento, 30 quilos de ouro. Ele devia 10.000 talentos. Minha pergunta é, quando que ele ia conseguir pagar essa dívida? Nunca. É uma dívida impagável. Só que ele clamou, ele pediu misericórdia, dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. O patrão olhou e falou assim, pagará tudo. Como você vai pagar tudo? 10.000 talentos, sendo que um talento é 30 quilos de ouro. O patrão, então teve compaixão. O rei teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Meus irmãos, imagina a alegria deste patrão em perdoar, porque ele podia perdoar a dívida. Quer dizer, talvez esse valor não lhe faria falta, ou se fizesse o amor falou mais alto. Mas imagina a alegria maior daquele rapaz ter a dívida perdoada. Nesta história, quem é o rei, o patrão? É Jesus. Quem é o empregado? Somos nós. Qual é a dívida que nós temos para com Deus? A salvação. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como que nós vamos pagar isso?
Quanto vale, Senhor, o teu sangue? Como que eu vou pagar o teu sacrifício? É algo impagável. Mas Deus misericordioso nos perdoou, até do alto da cruz, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aquele homem saiu feliz, perdoado. E olhe que a dívida dele ia envolver a mulher, os filhos e tudo que ele tinha. Não está na palavra isso? Venda este homem como escravo, assim a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele tem. Meus irmãos, quando a gente não perdoa, a gente atrai maldição, não é só para a nossa vida não. Você atrai maldição para a sua família, para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos e para tudo que você tem e tudo que você faz. O perdão, ele abençoa tudo, como o rancor amaldiçoa tudo. Talvez a mulher e os filhos nem culpa tinham, mas seriam vendidos como escravos também. E ele vai e clama o perdão. Está perdoado. Ai, estou perdoado. Ao sair dali, aquele empregado viu o seu companheiro. Não é mais o rei vendo o empregado, é o companheiro vendo o companheiro. Devia 100 moedas. O outro devia 10.000 talentos. Um talento, 30 quilos de ouro. O empregado devia 100 moedas de prata. O cara começou a apertar o pescoço e falou: paga o que me deves. Onde estão minhas 100 moedas? Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Não quero saber desse seu papo. Jogou o cara na prisão e falou: você vai sair da cadeia quando você me pagar essas 100 moedas. Os empregados viram. Falou: não, tem algo muito errado. Ele foi perdoado de algo grande, ele não consegue perdoar 100 moedas. Eles foram e contaram para o rei. O rei pediu para trazê-lo novamente e disse assim: empregado perverso. Isso eu não quero escutar da boca de Jesus, hein? Imagina se o dia que eu morro, ele olha para mim e fala assim: Padre Christian, perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Meus irmãos, a melhor maneira de você conseguir perdoar é você contemplar a cruz, é você olhar para a cruz e você falar para você mesmo: Ele me perdoou, derramando o sangue dele por mim. Eu não posso perdoar o outro? Ele me perdoou uma dívida impagável, eu não posso perdoar o outro? E aqui Jesus vai dizer: tenha compaixão do outro, porque eu tive compaixão de você. É o amor de Cristo, meus irmãos, que nos leva a perdoar. Foi aí que eu entendi isso. Foi nesse retiro que a minha chave virou, porque eu tinha mais facilidade em guardar rancor do que em perdoar. E eu tentava perdoar e não conseguia, mas na verdade hoje eu vejo que eu não queria. Mas quando eu entendi o sacrifício da cruz, quando eu me aprofundei nos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai trabalhar muito o perdão pela cruz. Um exercício que teve no retiro que mexeu muito comigo, uma cruz grande, e a gente era chamado a, antes de chegar perto da cruz, a colocar no lugar do rosto de Jesus, o rosto da pessoa que tinha nos feito muito mal, a pessoa que a gente mais tinha dificuldade de perdoar. Aí eu via esta pessoa crucificada. Aí o pregador dizia: agora os que desejarem sair do lugar, venham aqui e beijem o pé. Você não estará beijando os pés de Cristo, você estará beijando os pés daquele que te fez sofrer, e o perdão acontecerá. Foi aí que Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu entendi que não era pela pessoa, o perdão era por mim. O perdão não faria bem ao outro, o perdão faz bem é a mim. E hoje, meus irmãos, graças a Deus, eu posso dizer que na boca de muitos, o Padre Cristo é um bobo. É um bobo. Que as pessoas falam: padre,
fulano de tal falou isso, o senhor está fazendo isso? Mas o cristão vive assim mesmo, é assim que a banda toca. Padre, fulano de tal fez isso, vai precisar, viu? Eu falei, não, podendo ajudar, ajude. Você vai aumentando o seu crédito com Deus. Deus começa a trabalhar no seu coração de tal maneira que a maldade dos outros não te afeta mais. Porque eu aprendi a lógica do presente. Guarde isso. Nós gostamos de dar presente e receber presente. Pensa comigo aí. Se eu compro o presente e eu dou o presente para alguém e a pessoa aceita o presente fica para quem? Para a pessoa. Se eu compro um presente e vou entregar para a pessoa e a pessoa não quer receber o presente, ele fica com quem? Comigo. Então, quando o outro me faz mal, eu não recebo o presente. Quando o outro fala mal, eu não recebo a palavra. Quando o outro me deseja mal, eu não recebo o desejo. Aí ele fica com o presente e ele vai resolver com Deus. Quanto a mim, perdoar 70 vezes 7. Porque é assim, Padre Christian, que meu Pai fará contigo, se você não perdoar de coração ao seu irmão. E foi essa frase que falou profundamente ao meu coração. O rei não teve paciência com aquele empregado ruim. Ele mandou prender, jogou na prisão, falou, eu estou fazendo isso com você, porque você tratou mal o seu irmão, você não conseguiu perdoar, e eu sou bobo de querer escutar isso da boca de Cristo? Então, meus irmãos, clamemos sempre o perdão do Senhor. E por último, se você quer aprender a perdoar com mais facilidade, comece perdoando você. O perdão mais difícil não é aquele que eu ofereço ao outro, é aquele que eu ofereço a mim. Perdoar-se também não é fácil. Você lembrar da sua história de vida, lembrar dos seus erros, as pessoas que você traiu, as pessoas que você fez chorar, as pessoas que você fez sofrer, e você olhar para você e dizer, Christian, eu te entendo e eu te perdoo. Eu me perdoar não é fácil. Então comece a exercer o perdão na sua própria vida. Comece a perdoar a si mesmo. E quando você assustar, pela graça de Deus, você estará perdoando também o outro. Que Jesus nos dê o seu Espírito Santo e que por intercessão de Maria Santíssima nós sejamos também missionários do perdão. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus Cristo, nós te adoramos. Jesus Cristo, nós te adoramos. Jesus Cristo, nós te adoramos. Jesus Cristo, nós te adoramos.
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós queremos neste momento te louvar, te exaltar e bendizer, porque nós não somos alvo da tua vingança, mas do teu perdão. A tua misericórdia, Jesus, foi derramada de maneira abundante em nossos corações. Nós que devíamos uma fortuna impagável, mas mesmo assim, nós recebemos o perdão. Não devemos mais nada. O Senhor morreu na cruz para nos salvar. Derramou todo o seu sangue para nossa expiação. Homem das dores, chagado, ferido, fraco. Tu não abandonaste a cruz, Senhor, porque nela todos nós nos encontrávamos. E ali nos concedestes o perdão. Nós que fomos perdoados de tão grande dívida, por que não perdoarmos as pequenas ofensas dos nossos irmãos e irmãs? O único e verdadeiro perdão foi aquele que recebemos de Deus. Os outros que nós oferecemos são apenas frutos da gratuidade e da misericórdia nas relações de pessoas perdoadas. Quando eu perdoo alguém, esta pessoa já foi perdoada por Deus. Quando eu peço perdão a alguém, eu já fui perdoado por Deus. Mas eu preciso me perdoar para sentir, receber e tomar posse deste perdão. Jesus, nós sabemos que é importante perdoar. Nós sabemos que Deus nos perdoará da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples. Por isso te pedimos, Senhor, nesta manhã, ajuda-me a perdoar. Trabalha, Jesus, no meu coração e ajuda-me a perdoar. Peça isso a Jesus. E não se coloque como vítima, mas sim como alvo da misericórdia.
o sofrimento que esta pessoa te causou, ele pode te destruir, mas ele pode te elevar. O que esta pessoa fez com você pode te jogar no fundo do poço do rancor, ou te levar às alturas pelo perdão. Toca, Senhor, em tantas pessoas que neste momento derramam lágrimas por esta dificuldade de perdoar. Mas o querer já é o primeiro passo. O querer perdoar já é um sinal de que o Espírito Santo age em nossos corações. Pois aquele que não tem abertura ao Espírito Santo, ele busca a vingança. Mas se você deseja perdoar, já é sinal de que Deus está agindo. Peça isso ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga para Jesus: sim, Senhor, trabalha no meu coração. Vá tirando, Jesus, do meu coração todo o rancor, todo o ressentimento, toda a raiva que eu trago desta pessoa. Purifica, Senhor, cada gota do meu sangue, cada sentimento do meu coração. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda te faça sofrer, traga o rosto desta pessoa, ou das pessoas que você deseja perdoar. Apresente para Jesus cada uma destas pessoas. E não precisa lembrar ao Senhor o que essas pessoas fizeram com você, Ele sabe. Apenas apresente estas pessoas. E neste momento, você vai tomar 4 decisões que te levarão ao perdão. Primeiro, Senhor, eu tomo a decisão de não falar mal desta pessoa para mais ninguém. Eu que tantas vezes me peguei criticando, falando mal, tecendo comentários negativos a respeito dos meus algozes. Agora, Senhor, na Tua presença, eu me silencio.
que Nossa Senhora do Silêncio coloque as tuas santas mãos na minha boca, todas as vezes que eu vou tecer um comentário negativo sobre estas pessoas. O primeiro passo para quem deseja perdoar é não falar mal. Eu tomo esta atitude agora. Segundo, Senhor, ajuda-me pelo Espírito Santo, para que eu não fique pensando mal desta pessoa, desejando mal. Guarda-me e liberta-me de todo pensamento negativo, de revanche. Terceiro, ajuda-me, Senhor, a não fazer mal a esta pessoa, e se eu puder, a praticar o bem, ajudá-la, incentivá-la. Não falar mal, não desejar mal, não praticar o mal. E por último, Jesus, que certamente é o mais difícil e exigente, dai-me a graça de orar pelos meus inimigos, de orar pelas pessoas que me ofenderam, de orar por aqueles que me fizeram mal. E à medida que eu for dando passos concretos, o perdão de Deus ele vai acontecendo no meu coração. Eu vou sentindo a tua cura, eu vou sentindo o teu amor, a tua presença, a tua misericórdia é derramada no coração daquele que perdoa. Você não vai perdoar o outro porque ele merece, você vai perdoar a si mesmo porque você merece. O perdão não atrai coisas boas para aquele que recebe, mas para aquele que oferece. Infelizmente, meus irmãos, esta pessoa que te fez tanto mal, ela plantou para colher. Deixa, a justiça é de Deus. A pessoa te traiu, ela vai se acertar com Deus. A pessoa falou mal de você, ela vai se acertar com Deus. A pessoa te roubou, ela vai se acertar com Deus. Mas você se acerte com Deus perdoando. E a nossa oração é para que estas pessoas também se convertam. Elas mudem de vida. E o Senhor toca no meu coração que várias pessoas que estão aqui conosco, aqui no santuário em casa, isso nem estava programado para dizer, mas se veio, é obra de Deus. Há muitas pessoas que estão esperando a outra vir de pedir perdão. Ah, padre, tudo que eu preciso é que o outro venha até mim e diga assim, me perdoe. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não vai acontecer. Certamente em alguns casos acontecerá, mas na maioria das vezes isto não vai acontecer. E isto não é necessário que aconteça.
O que precisa acontecer é você oferecer o seu perdão. A pessoa esteja perto ou longe, arrependida ou não, libere perdão. Dê perdão. O Senhor está tocando uma mulher que, quando pequenina, foi abusada pelo padrasto, e você está pedindo esta graça de perdoá-lo. Não desista, minha irmã, continue. Você vai chegar a perdoar este homem. Você vai chegar a oferecer este perdão. O Senhor toca muitos jovens, principalmente jovens, que foram traídos no namoro. E você tem carregado uma raiva dentro de você desta pessoa. Esta pessoa que te fez sofrer, esta pessoa que brincou com os seus sentimentos, esta pessoa que enganou você. Isso tem atrapalhado a sua saúde, tem atrapalhado o seu estudo. O melhor que você pode fazer é perdoar quem te traiu, porque nós traímos tantas vezes o Senhor. Que você possa perdoar o seu patrão por ele ter despedido você de maneira injusta. A pessoa culpada continua trabalhando e você que perdeu o trabalho. Mas pior do que perder o trabalho é estar com o seu coração cheio de raiva, de rancor. O Senhor está tocando numa mulher que chora copiosamente, ajoelhada, aí na sua sala, porque o seu marido te traiu. E isso já tem muito tempo, mas você está com dificuldade de perdoá-lo. Seu coração continua sangrando. Não desista. Deus vai ajudar você e o perdão vai acontecer. O Senhor está tocando uma pessoa envolvida num problema mais sério, com questões de dinheiro. Aí precisa haver também perdão. Repitamos juntos, reze comigo, você aqui, você em casa. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te apresento a minha vida. eu te apresento a minha E o vida, meu coração ferido, Senhor. e o meu coração ferido, Senhor. Quantas pessoas já me magoaram, Quantas pessoas já me magoaram, já me traíram, já me traíram, brincaram com os meus sentimentos, brincaram com os meus sentimentos, me abandonaram. me abandonaram. Eu te apresento todas estas pessoas, Senhor, Eu te apresento todas essas pessoas, Senhor, porque eu quero perdoar. porque eu quero perdoar. Ajuda-me, Jesus, Ajuda-me, Jesus, a perdoar, a perdoar, não porque elas merecem, não porque elas merecem, mas porque eu mereço. mas porque eu mereço. Eu mereço ser cheio da graça. Eu mereço ser cheio da graça. Eu mereço ser alvo da tua misericórdia. Eu mereço ser alvo da vossa misericórdia. Eu mereço ter uma vida mais leve, Eu mereço ter uma vida mais leve. uma vida mais feliz. Uma vida mais feliz. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Nossa Senhora. Ajuda-me, Nossa Senhora. Ajuda-me, São Miguel, Ajuda-me, São Miguel, a liberar perdão
a liberar perdão, para que eu seja alvo da misericórdia para que eu seja alvo da misericórdia e volte a sorrir de novo. e volte a sorrir de novo. Ao Senhor Jesus, Ao Senhor Jesus, que me ajudará neste caminho, que me ajudará neste caminho, toda honra, toda glória toda glória e todo louvor. e todo louvor. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todos aqueles que estão conosco, abençoar essas peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas. Abençoar essas fotos de família impressas na tela do celular, onde quer que essa pessoa esteja, que ela seja abençoada por Ti. Abençoe as pessoas doentes, seus remédios e tratamento médico. Abençoe as pessoas feridas com depressão, síndrome do pânico, preocupação, ansiedade. E dai-nos, Senhor, a graça do perdão. Abençoe esta água, assim como do teu coração jorrou sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, que ela recorde as promessas batismais e nos ajude na terapia do perdão. Te pedimos tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Finalizamos este momento com a bênção do Santíssimo Sacramento. Este momento que você esperava, meus irmãos. Façamos esse sinal da cruz piedosamente, recebendo esta bênção e a graça das graças que o Senhor irá derramar neste momento é a graça do perdão. O Senhor nos perdoou de uma grande dívida para que possamos também perdoar os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.